Olá, nonos anos, tudo bem com vocês? Essa semana de ciências, peguem a apostila 3, Universitário, capítulo 17, onde nós iremos ver mudanças de estados, na página 36. Essa atividade aqui, este capítulo, é bem fácil porque vocês já viram sobre mudanças de estado, tá? Vocês sabem que para mudar de estado depende da vibração das moléculas. Dependendo do estado, depende também das vibrações das moléculas. A matéria, ela pode se apresentar de três formas: o estado sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, as moléculas, elas vibram um pouco e elas permanecem muito próximas. Já no líquido, as moléculas vibram mais e soltam-se um pouco uma das outras. E no gasoso, elas vibram a ponto de se separarem, tanto que acabam ocupando todo o espaço disponível. Tá? Ó, no estado sólido, volume e forma constantes. Estado líquido, volume constante e forma variável. Estado gasoso, volume e formas variáveis. Recordando. Por que recordando? Porque vocês já viram isso aqui no sexto ano, tá? A temperatura influi no grau de vibração das moléculas de um corpo. Portanto, fornecendo mais calor às moléculas de um corpo, elas vibrarão mais e provavelmente tenderão a uma separação. Se, ao contrário, as temperaturas forem menores, as moléculas permanecerão mais unidas. Por isso, o grau de união das moléculas pode mudar segundo a temperatura, isto é, os estados físicos da matéria geralmente são reversíveis, ou seja, podemos passar de um para outro. Então, aqui o que eu falei para vocês, ó, as moléculas ficam bem unidas, que é o estado sólido. No líquido, elas já se separam um pouco e no gasoso, elas se separam bem, que acabam pegando todo o espaço. O que é fenômeno químico e fenômeno físico? O físico é aquele que ocorre sem mudança na composição da matéria. Vamos dar exemplo. Quando aquecemos a água ou quando um cubo de gelo derrete. De qualquer modo, estamos trabalhando com água. Não mudou nada o seu componente, só mudou o seu estado, tá? Por exemplo, de sólido ele foi para líquido. O químico já é o contrário. Ele promove a transformação da matéria, como a respiração das nossas células, tá? Além do gás carbônico e água. Então, as mudanças de estado, olha, cada mudança de estado vai receber um nome. Então, quando eu passo do líquido para o sólido, nós damos o nome de solidificação. Gasoso para o líquido, condensação. Sólido para o líquido, fusão. Líquido para o gasoso, vaporização. E de gasoso para sólido, sublimação. Tá? Esses são os nomes das mudanças dos estados. Na página 38, para relembrarmos, fusão, passagem do estado sólido para o líquido. Aí nós temos exemplo do gelo derretendo. Vaporização, passagem do estado líquido para o estado gasoso. Isso ocorre com aumento de temperatura, tá? Ebulição, passagem mais rápida que vem acompanhado das bolhas. Exemplo, água fervendo. Evaporação é um processo que ocorre de forma lenta, gradual e naturalmente. Exemplo, roupas secando no varal. Solidificação é a passagem do estado líquido para o estado sólido. Cubos de gelo. Condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. E sublimação é a mudança do estado sólido para o estado gasoso, ou do estado gasoso para o estado sólido. Aí nós temos exemplo de sublimação. Cânfora, tá? A naftalina são alguns exemplos. Aqui na página 39, nós só vamos estudar um pouquinho a definição de algumas coisas. O que é pressão atmosférica? Pressão atmosférica, ela resulta da força que os componentes do ar exercem sobre os corpos. Então, à medida que ganhamos altitude, a pressão atmosférica diminui, tá? Propagação do calor. O calor, que é uma das formas de energia, passa de um corpo para o outro por condução, convecção e irradiação. Condução, o calor vai passando de molécula para molécula até aquecer o corpo todo. Então, estão vendo aqui o exemplo da barra? Começamos aquecendo da ponta, aí ela vai aumentando até a barra ficar totalmente quente. Tá? Convecção é a propagação do calor nos líquidos e gases. Tá? Isso acontece com os líquidos e gases, então. E a última, irradiação, é o calor que parte do Sol. Tá? Por exemplo, atravessa todas as camadas da atmosfera e atinge a superfície terrestre. Claro que a radiação solar é útil para nós, como a fotossíntese, por exemplo, que permite aos vegetais clorofilados produzirem açúcar a partir da água, dos sais minerais ou dióxido de carbono.
tá? Importante, ó, quando nos aquecemos perto de uma fogueira, o calor chega até nós por irradiação, por meio de ondas especiais. Ao absorver essa energia radiante, nosso corpo se aquece e ao reemitir a energia, ele se resfria. Algumas cores absorvem mais energia do que outras, como é o caso das escuras. Cores claras refletem mais energia radiante. Exercícios que vocês irão fazer. Depois, por favor, leiam o Conectando, que vai falar um pouquinho sobre convecção, condução e radiação. E vocês vão fazer os exercícios 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9. Fiquem com Deus, até mais!